Pai do Senhor, boa tarde, tudo bem? Bom, quero nessa tarde deixar uma palavra para o teu coração. Eu sei que Deus ele pode mudar a sua história através da palavra de Deus. E acredito que hoje também, como já tem feito, não será diferente. E o Senhor ele vai falar contigo mais uma vez e o nome dele será glorificado. Amém? Irmãos, o Senhor entregou uma palavra, fica no livro de 2 Crônicas, Velho Testamento. O versículo 15, a parte B. 2 Crônicas, capítulo 20, a parte B, diz assim: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Vou ler novamente. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Irmãos, a primeira coisa que Deus manda falar para você é que Deus, Ele nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. Se você procurar de Gênesis a Apocalipse, você vai entender o que eu estou falando. Todas as batalhas, todas, Deus venceu. E o Senhor manda falar para mim e para você nessa tarde que não será diferente. Da mesma forma que Ele foi, Ele ainda é. E Ele tem vitória para nós. Amém? Independente da batalha, independente da guerra que nós temos enfrentado, eu entendo com essa palavra que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? O contexto desse versículo, irmãos, fala a respeito de um rei chamado Josafá, que num certo tempo, ele era o rei de Judá, num certo tempo chega até ele uma notícia que duas nações haviam se levantado contra ele. As nações de Moabe e de Amon, os moabitas e os amonitas, e mais uma multidão, se levantaram contra Josafá. Quando essa notícia chega até Josafá, o texto vai dizer que ele teve medo. Aí entra uma vírgula e diz assim: mas ele buscou ao Senhor. A primeira coisa que eu quero falar para você, irmãos, é normal a gente ter uma reação de medo quando se depara com uma adversidade, se depara com uma afronta. Isso é normal. Somos seres humanos, estamos sujeitos a isso mesmo. Isso prova a nossa dependência de Deus e o quanto nós somos humanos, sensíveis também. Mas o que nós não podemos, irmãos, é nos entregar, porque o medo, ele acaba nos acovardando e abatendo a nossa fé. E nós temos que entender que a nossa fé tem que estar acima das nossas limitações. Se observa que Josafá, ele teve medo, mas ele buscou o Senhor. Interessante, irmãos, essa postura dele. E fica como um exemplo para nós também, que diante de qualquer adversidade, ainda que seja difícil, ele percebeu que não ia ser fácil, ele teve medo, mas o que ele fez? Ele buscou a Deus. Quando o texto fala que ele buscou a Deus, isso mostra o quê? Que ele reconheceu que ele precisava de Deus para reagir, para tomar uma atitude e saber como seria então a postura dele diante daquela afronta. Todas as vezes que alguém ou que algo vier na tua direção se levantar contra você, baseado nesse texto, irmãos, a primeira coisa que você deve fazer é orar a Deus, para saber qual estratégia que Deus vai dar para você encarar essa realidade e vencer, porque Deus não perde batalha.
O texto fala então, irmãos, que ele, diante daquela situação, ele convocou o povo, ele apregou um jejum, ele chamou toda a nação de Judá e todos foram orar. Eles buscam a Deus e quando eles estão ali no pátio, no templo, buscando a presença do Senhor, o texto vai dizer que o Espírito de Deus usa Jaziel, um levita, e estas palavras então, o Espírito Santo coloca na vida desse homem, e essa palavra então, ela é falada como resposta ao povo. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A partir desse momento, então, irmãos, ele percebeu que Deus era com ele. Uma coisa que eu entendo, irmãos, é que a postura dele chamou a atenção de Deus. Deus viu a sinceridade do coração dele, viu que realmente ele reconheceu que ele precisava de Deus para vencer. Deus então responde. Quer dizer para você que as suas orações sempre serão respondidas. Quando você reconhece a tua limitação e você reconhece que realmente você depende de Deus, o Senhor, ele responde. Quem sabe essa palavra hoje, irmãos, é uma resposta de Deus para a tua vida. Você tem passado por lutas, por adversidades, por uma batalha muito grande. E Deus usa essa palavra, assim como ele usou esse homem, ele usa a minha vida para falar para você que essa batalha não é sua, mas ela é de Deus. Não temas, não tenha medo. O texto vai dizer, irmãos, que ele então se prepara para a batalha. No ponto de vista humano, irmãos, que o texto fala que uma grande multidão vinha para ele. Se ele fosse uma grande multidão, se o número dele fosse muito grande, ele poderia até ter uma possibilidade. Mas a possibilidade dele vencer aquelas nações era, humanamente falando, impossível. Mas agora ele estava debaixo da promessa de Deus. Quando você está debaixo da promessa de Deus, pode se levantar o inferno contra a tua vida, mas você vence porque Deus está do teu lado. Se Deus falou que a batalha é dele e que você vai vencer, não tenha medo, porque por mais difícil que esteja, a vitória é sua em nome de Jesus. Ele se prepara, irmão, ele prepara e vai. E tem um detalhe interessante, depois você lê, você vai entender que eles começam a sair para a batalha louvando. Eles começam a louvar. O interessante, irmãos, é que diante daquela situação, quando ele começa a louvar, ele mostra o quê? Confiança. Sabia que quando você louva, quando você adora a Deus, vai trabalhando? Eles nem imaginavam, irmãos, o que Deus estava fazendo com esse louvor. Eles estavam louvando, de repente, quando eles estavam caminhando, eles chegam lá no monte, ele olha lá para baixo e ele vê os inimigos, todos eles haviam se destruído entre eles mesmos. A guerra entre eles. Eles só tiveram o trabalho de descer e pegar o despojo. Deus decretou a vitória deles. A postura que você toma diante da tua adversidade é que vai fazer a diferença na tua vida. Assim como Deus foi na vida de Josafá, Deus é na tua vida também. Mas assim como foi Josafá, eu tenho que ser em você também. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso acreditar, independente da multidão que se levantou contra você, independente de quem esteja se levantando contra você, o Senhor diz nesta tarde, através dessa palavra, que Ele é contigo. Não temas. Não temas. Pode ser minoria, mas você tem Deus, e quem tem Deus não perde batalha. Deus manda essa palavra para você guardar no teu coração e dizer que a vitória é tua em nome de Jesus. Deus está entregando a tua vitória hoje, porque Ele ouviu a tua oração, e Ele manda falar para você, não temas,
porque essa batalha não é sua, mas é do Senhor. Então, se você crê nessa palavra, toma posse da vitória, você vai reconhecer o nome do Senhor na tua vida, porque Ele é grande e Ele não perde. Então, receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor.